Fala rapaziada, firme e forte, bem-vindo ao meu canal, Felipe aqui falando, depois de algum tempo sumido, né? Eu estou de volta, agora vou começar a trazer mais conteúdos aqui de criptomoedas, mais oportunidades aí de projetos que têm grande potencial de valorização. E hoje nós vamos estar falando da Hedera Hashgraph, vamos aqui fazer uma análise fundamentalista desse projeto, mas principalmente fazer uma análise técnica. Então vou estar aqui trazendo todos os dias para vocês criptomoedas que são gemas e que têm grandes parceiros, grandes fundamentos, criptomoedas que estão na Gate.io ou mesmo na Binance e que têm grande potencial de valorização. Mas antes, se você não é inscrito nesse canal, convido você a se inscrever, a curtir, a compartilhar, ativar as notificações. Também aproveita para me seguir lá no meu Instagram e também entra lá no meu canal Telegram se você quer saber de projetos de criptomoedas. Então, bora falar um pouquinho da Hedera Hashgraph, ela que tem um potencial de valorização. Hoje ela está a 0,37 cents de dólar, tá? Você encontra ela na Binance para você estar comprando. Vamos falar um pouquinho da Hedera Hashgraph, tá? Ela tem grandes parceiros, é uma criptomoeda realmente com 31 empresas blue chips, né? O que seria uma empresa blue chip? São empresas que no segmento delas, elas são top, né? Elas são líderes de mercado. Então, independente de crise, são empresas que vão sobreviver. Então, são empresas consolidadas, são grandes empresas como Google, né? Como por exemplo Google, IBM, LG. Também nós temos aqui, tem uma outra grande empresa aqui por trás, a Chainlink, Magalu, né? A LG. Então são grandes empresas por trás desse projeto, tá? Então fez até uma comparação aqui entre a Hedera Hashgraph com o Bitcoin e Ethereum, tá? Você percebe que a cada transação por segundo, TPS, nós conseguimos transferir 10 mil HBAR, sendo que Ethereum você transfere 12 Ethereums por transação por segundo, Bitcoin apenas 3, fora a taxa, né? Se a gente reparar bem, as taxas mais caras de criptomoedas é o Bitcoin e Ethereum. Então a taxa por transação do Bitcoin é 22 dólares, já o Ethereum é 19 dólares, já a HBAR é 0,00.1 cents de dólar, tá? Vamos estar fazendo aqui uma análise da HBAR, tá? Vamos ver um ponto interessante dela. Vou colocar aqui no gráfico semanal, deixa eu colocar em outra paridade, HBAR USD, tá? Vou colocar aqui no gráfico diário e bora estar fazendo aqui uma análise gráfica dela. Aqui fica mais fácil, mais visível, né? Eu até tinha deixado aqui algumas, feito aqui uma análise dela, né? Ela que está com uma estrutura agora de triângulo simétrico. O que seria um triângulo simétrico, Felipe? Toda tendência, quando o preço ele está no movimento, ele tende a lateralizar. Seria uma fase de indecisão, de acumulação do preço, tá? Mas até o topo histórico que ela alcançou aqui, mais ou menos 60 cents de dólar, hoje dá mais ou menos 55% de valorização, tá? Mas não somente isso que me chama a atenção na HBAR, tá? Eu vou estar trazendo aqui um estudo que eu faço. Sempre procuro pegar criptomoedas que está com estrutura de alta, seja no diário e também no semanal, tá? Que está fazendo topos e fundos ascendentes, topos cada vez mais altos, né? Você tem que pegar uma criptomoeda que está com estrutura de alta, principalmente no tempo gráfico maior. Então você tem que analisar a floresta como um todo. Então quando você está analisando uma criptomoeda, às vezes para um swing trade ou um position trade, o swing trade é você levar uma operação de alguns dias até uma semana. Position trade é você segurar uma operação às vezes por meses, de 1 mês a 6 meses. E temos a modalidade de buy and hold, que é você comprar a criptomoeda e segurar pensando no longo prazo. E também o day trade, que é você comprar e vender no mesmo dia. Isso é caracterizado day trade. Mas o que é mais lucrativo, obviamente, é o buy and hold. Nada supera o longo prazo. Você comprar uma criptomoeda, segurar e pensar no longo prazo. Aqui 1, 2, 3, 5 anos. Então você nunca vai perder dinheiro se você olhar para um horizonte de longo prazo, ok? Mas vamos estar aqui analisando algumas criptomoedas. Uma média, eu sempre gosto de estar utilizando uma média de 9 períodos. A média vai servir como um suporte, como uma resistência, como uma média móvel no gráfico. Então a gente nunca deve operar contra a média móvel. No entanto, quando o preço ele está em lateralidade, a média ela não vai te ajudar, porque toda hora o preço vai estar costurando a média, tá? Mas, no entanto, todavia, no gráfico semanal, olha que interessante. Então, a média
quando o preço ele está com uma tendência de alta, você nunca deve vender se a média está apontada para cima, tá? Você nunca vende. A partir do momento que isso significa que o preço está numa estrutura de alta. Então, se a média está apontada para cima, isso está servindo como uma LTA, como suporte. Então, você nunca deve operar contra a média móvel, tá? E da mesma forma, se eu estou numa estrutura de baixa, numa tendência de baixa, a média, o preço, a média aqui vai estar servindo como resistência, tá? Isso no gráfico semanal. E olha que interessante, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui só para você ter a noção. COT USD, posso pegar vários aqui, mas vamos lá. A COT USD, olha que interessante. A COT USD, eu mandei lá no grupo VIP, nessa região aqui, ó, de mais ou menos 0,30. Na verdade foi aqui, ó, perdão, minto, foi no 0,40, tá? Foi aqui no 0,40. Foi aqui, ó, nessa região aqui. Preço acima da média. Mentira, foi aqui mesmo, ó. Foi na casa do 0,30, tá? Tanto que ela valorizou mais de 100% até o topo, ó. Foi isso mesmo. Olha que interessante, isso no gráfico semanal, ou seja, cada candle desse representa uma semana, tá? Então, preço acima da média no semanal, você não vende. Então, você segura a posição e leva, às vezes um position trade, né? Uma operação, às vezes, de 1 mês ou 2 meses, né? Tanto que nessa região, quando o preço ele chegou, agrediu a média, o preço ele retornou à média, que seria o nosso momento da gente estar comprando nessa região aqui, ó, nessa região aqui do preço, tá? O preço agrediu a média, pum, para cima, nessa região, valorização aqui de mais de, deixa eu pegar aqui daqui de baixo, ó, mais de 140%. Mas por que eu estou mostrando isso? Vamos pegar a Gabar, Hedera Hash Graph, tá? Deixa eu pegar aqui, na outra aqui eu uso para Day Trade, né? Vou pegar aqui para Swing Trade. Olha que interessante, preço acima da média, tá, galera? Você não vende, tá? Preço acima da média, é isso que tá acontecendo agora com a Gabar. Ela tá numa estrutura de alta, tá? Ela tá numa fase de triângulo simétrico. A qualquer momento ela pode estar rompendo isso aqui, está alcançando novos patamares. Pode ser que sim, tá? Posso pegar um outro exemplo? Pode. Tá, vamos pegar a Cosmos, tá? A Atom, olha que interessante, a Atom USD, só para estudo, tá? Ela acabou rompendo o triângulo, tá? No diário, e olha que interessante, seria esse pullback, então ela tem todo o caminho para frente, preço acima da média. Assim também aconteceu com a COT agora, ela estava numa fase de triângulo simétrico, rompeu a Gabar também. Então nós temos aí talvez um alvo, um risco-retorno positivo. Então talvez valha a pena a gente estar segurando uma posição, pelo menos eu estou fazendo isso, né? Segurando uma posição ali, talvez um position trade, alguns meses aí, tá? É uma criptomoeda que eu tenho na minha carteira. Não é uma recomendação de compra, mas é aquilo que eu faço com o meu dinheiro. O risco-retorno acaba trabalhando ao meu favor, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva nesse canal, me segue lá no meu canal, lá no meu Telegram, e também entra lá no meu canal Telegram, beleza? Tamo junto e é nóis!